Tem uma voz que fala mais alto que todas as outras. Não é a voz da lógica, não é a voz do cansaço, é a voz da vergonha. Ela aparece quando o quarto está escuro, quando o silêncio toma conta, quando não tem mais ninguém por perto. E ela diz coisas que você não repetiria para ninguém. Diz que você não presta. Diz que você falhou tanto, mas tanto, que já não tem mais jeito. Diz que Deus deve estar cansado de você, cansado das suas promessas quebradas, cansado das suas recaídas, cansado de ver você tentar e falhar, tentar e falhar, tentar e falhar. Você já sentiu isso? Não foi uma vez, foram várias. Você sabe exatamente do que essa voz está falando. Ela tem nome e sobrenome. Ela aponta para momentos específicos da sua vida. Aquela decisão que você tomou e não deveria ter tomado. Aquela palavra que você disse e não deveria ter dito. Aquilo que você fez no escuro e que ninguém sabe, mas você sabe. E Deus sabe. E é exatamente isso que faz a vergonha ser tão paralisante. Porque não é só sobre o que você fez. É sobre quem você acredita que se tornou. Alguém que não merece voltar. Alguém que já gastou todas as chances. Alguém que deveria estar mais perto de Deus, mas está mais longe do que nunca. E o pior não é a distância. O pior é a sensação de que a distância foi você quem criou. Foi você quem parou de orar. Foi você quem foi deixando de lado. Foi você quem escolheu outras coisas, outros caminhos, outros amores. E agora, quando pensa em voltar, a vergonha te segura pelo braço e diz: você não pode, não desse jeito, não com essa sujeira toda. Olha para você, olha o que você fez. Você acha mesmo que pode simplesmente aparecer e achar que está tudo bem? E então você não vai. Você fica parado, você se esconde. Você continua longe, não porque quer, mas porque acredita que não merece estar perto, e essa crença vai se enraizando, vai virando uma prisão que ninguém vê, mas que te mantém do lado de fora da presença, do lado de fora da paz, do lado de fora do abraço que você tanto precisa, mas acha que não merece receber. Se você se reconheceu em alguma palavra dessa até agora, eu quero que você saiba de uma coisa antes de continuar. Você não está sozinho nessa cela. Tem muita gente presa no mesmo lugar. Gente que ama a Deus, mas não sabe como voltar. Gente que sente saudade da presença, mas acha que a sujeira que carrega é grande demais para ser perdoada. Gente que acorda de manhã e já sente o peso da culpa antes mesmo de abrir os olhos. E o mais triste é que muitos vão morrer nessa prisão, sem nunca descobrir que a porta sempre esteve aberta. Hoje, esta noite, isso começa a mudar. Não porque eu tenho as palavras perfeitas, não porque você finalmente conseguiu se consertar, mas porque existe uma verdade sobre Deus que a vergonha nunca te contou. E essa verdade é simples, mas capaz de derrubar paredes. Deus não tem nojo de você. Deus não foge de você. Deus não está do outro lado esperando um pedido de desculpas impecável. Ele está aqui, agora. E o convite está de pé. Não para os limpos, para os sujos. Não para os que nunca caíram, para os que caíram tanto que já perderam a conta. Você não precisa se arrumar para vir. Você só precisa vir, como está, com a lama que está, com as mesmas roupas do chiqueiro, porque o que vai te limpar não é o seu esforço. É o abraço de um pai que há muito tempo está esperando você aparecer na estrada. Você precisa entender uma coisa antes de dar mais um passo. Existem duas vozes que podem falar com você sobre o seu pecado. E elas são completamente diferentes. Uma delas quer te destruir, a outra quer te restaurar.
Uma delas te empurra para o buraco, a outra te estende a mão. E se você não aprender a diferenciar essas vozes, vai passar a vida inteira confundindo o acusador com Deus. A primeira voz é a condenação. Ela não aponta para o erro com a intenção de curar. Ela esfrega o erro na sua cara com a intenção de humilhar. Ela não diz, você pecou, mas há perdão. Ela diz, você pecou e agora acabou. Você pecou e agora não adianta mais. Você pecou e Deus já desistiu de você. Essa voz é cruel, é impiedosa, é repetitiva. Ela volta nos mesmos assuntos, nas mesmas lembranças, martelando sem parar até você se sentir pequeno demais para levantar. Você conhece essa voz. Ela já te acordou de madrugada, já estragou seus momentos de descanso, já falou mais alto do que qualquer palavra de esperança. E o pior é que ela se parece muito com a verdade. Ela usa fatos reais. Ela menciona coisas que realmente aconteceram. Mas ela distorce o significado desses fatos. Ela pega o que você fez e constrói uma sentença definitiva sobre quem você é. A segunda voz é completamente diferente. É a voz da convicção. E sim, ela também fala sobre o erro. Também mostra o que está errado. Também revela o que precisa ser mudado. Mas ela faz isso com amor, com tristeza, mas não com desprezo, com firmeza, mas não com crueldade. A convicção não aponta o dedo na sua cara. Ela toca no seu ombro e pergunta, filho, filha, por que você está fazendo isso consigo mesmo? Por que está se destruindo? Volta. Ainda há tempo, ainda há graça, ainda há lugar para você. Essa voz é a voz do Espírito Santo e ela nunca, em nenhum momento, vai te chamar de um caso perdido. Ela nunca vai sugerir que você está além do alcance do perdão. Ela nunca vai te mandar embora, porque a convicção do Espírito sempre vem acompanhada de uma porta aberta. Sempre. A condenação fecha todas as portas. A convicção abre uma que você não sabia que existia. A Bíblia é muito clara sobre quem é o acusador. No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, ele é chamado de o acusador dos nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Percebeu? É o acusador que trabalha dia e noite. É ele que fica repetindo, repetindo, repetindo. Não é Deus. Deus não fica jogando o seu passado na sua cara. Deus não fica te lembrando do que Ele mesmo já decidiu esquecer. Quem faz isso é o inimigo da sua alma. E ele faz isso porque sabe que, se conseguir te convencer de que você não merece voltar, você nunca mais vai tentar. Mas a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Zero. Não existe condenação para quem está em Cristo. A voz que te condena não vem do céu. Ela vem do inferno. E você não precisa ouvi-la. Esta noite, eu quero que você faça uma distinção clara. Quando a voz vier, e ela pode vir, pare e pergunte: essa voz está me oferecendo uma porta aberta ou está me trancando do lado de fora? Está me convidando a voltar ou está me dizendo que não adianta? Está me lembrando do pecado para me destruir ou está me lembrando do pecado para me levar ao perdão? Se a resposta for que essa voz só acusa, só humilha, só condena, então saiba, essa voz não é de Deus e você tem autoridade para rejeitá-la. Deus não fala com você como um promotor. Deus fala com você como um pai. E um pai corrige, mas não destrói. Um pai disciplina, mas depois abraça.
Um pai vê a sujeira, mas não manda o filho se limpar sozinho antes de entrar em casa. Ele mesmo lava, ele mesmo veste. É isso que Deus quer fazer com você esta noite. Não acusar, não esmagar, mas lavar, restaurar, vestir. E o primeiro passo para receber isso é parar de dar ouvidos à voz que te condena. Porque enquanto você acreditar que Deus está contra você, você nunca vai correr para os braços dele. E é exatamente para lá que ele quer te levar. Existe uma mentira que parece humildade, mas é orgulho disfarçado. E se você não identificá-la, ela vai continuar te mantendo longe de Deus pelo resto da sua vida. A mentira é esta: eu preciso me arrumar primeiro, eu preciso me limpar, eu preciso resolver essa área da minha vida. Aí sim, quando eu estiver melhor, quando eu estiver mais forte, quando eu estiver menos sujo, aí sim eu volto para Deus. Parece nobre, parece responsável, parece até espiritual, mas não é. É uma armadilha. Porque o que você está dizendo, no fundo, é que você pode se purificar sem a graça, que você pode resolver o problema do pecado com as suas próprias mãos, que você não precisa de um Salvador tanto assim, só precisa de um pouco mais de disciplina, um pouco mais de tempo, um pouco mais de esforço. Mas me diga uma coisa: desde quando você começou a tentar se limpar sozinho, funcionou? Você está mais perto de Deus agora do que estava antes? Ou a distância só aumentou? Porque a verdade é que, quanto mais você tenta se consertar sem Deus, mais você percebe que não consegue. E quanto mais você percebe que não consegue, mais a vergonha cresce. E quanto mais a vergonha cresce, mais você se afasta. É um ciclo. Um ciclo que começou com uma intenção aparentemente boa, mas que termina com você exausto, frustrado e mais longe do que nunca. O profeta Jeremias fez uma pergunta que atravessa os séculos. Está no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 22. Ele pergunta: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? A resposta é óbvia: não pode. Um etíope não pode clarear a própria pele. Um leopardo não pode apagar as próprias manchas. E você não pode limpar a sua própria alma. Não importa o quanto tente, não importa o quanto se esforce. A sujeira do pecado não sai com sabão humano, sai com sangue, sangue derramado, sangue de um cordeiro, sangue de Jesus. Quando você insiste em se limpar sozinho, você está rejeitando o único método que realmente funciona. Está dizendo, sem perceber, que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para você, que você precisa acrescentar algo, que a cruz foi um bom começo, mas o resto é com você. Isso não é fé. Isso é orgulho vestido de humildade. E o orgulho é exatamente aquilo que Deus mais resiste. A graça funciona de um jeito completamente diferente. A graça não espera você estar pronto. A graça te encontra exatamente onde você está. Não depois que você se arrumar. Não depois que você venceu o pecado. Agora, hoje, neste instante, com a lama que está, com o cheiro que está, com as feridas abertas. É assim que a graça opera. Pense no que aconteceu no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Eles se esconderam. E quem foi atrás deles? Deus. Eles não saíram correndo para se desculpar. Eles não prepararam um plano de recuperação espiritual. Eles tiveram medo e se cobriram com folhas. E Deus foi lá. Deus os chamou. Deus os confrontou, sim, mas também os cobriu. Não com folhas que são frágeis e secam rápido, com peles, peles de animais. E para ter peles, algo precisou morrer. Ali,
No Éden, Deus já estava apontando para o Cordeiro que um dia tiraria o pecado do mundo. Deus sempre foi aquele que veste. Deus sempre foi aquele que cobre. Deus sempre foi aquele que providencia o sacrifício. Não é você, não são suas obras, não é sua disciplina, não é seu tempo de espera. É Ele. Sempre foi Ele. Esta noite, eu quero que você pare de tentar se limpar sozinho. Pare de achar que precisa de um currículo espiritual impecável para poder voltar. A sua parte não é se limpar. A sua parte é vir. Vir como está. Vir com o fracasso. Vir com as promessas quebradas. Vir com a vergonha. E deixar que Ele faça o que você não pode fazer. Lavar, restaurar, reconstruir. Essa sempre foi a especialidade dele. Enquanto você estava aí, ensaiando desculpas, adiando o retorno, tentando se limpar sozinho, existe um convite que nunca saiu do lugar. Ele não expirou. Ele não foi revogado. Ele não foi substituído por uma exigência mais difícil. É o mesmo convite que foi feito há 2000 anos e ele continua de pé. Quem fez esse convite não foi um pastor famoso, não foi um teólogo, não foi uma religião. Foi Jesus. Ele olhou para uma multidão de gente cansada, gente ferrada, gente cheia de culpa e de pecado, e disse palavras que até hoje são as mais simples e as mais revolucionárias de toda a Bíblia. Estão no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Ele disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você prestou atenção nas palavras? Ele não disse: Vinde a mim os que nunca pecaram. Ele não disse: Vinde a mim os que estão firmes há 10 anos. Ele não disse: Vinde a mim quando vocês tiverem resolvido suas vidas. Ele disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados de quê? De tentar e não conseguir, de cair e levantar, de carregar culpa, de fugir, de fingir, de se esconder. É para esses que o convite foi feito. É para você. E observe o que ele promete: eu vos aliviarei. Não é eu vos acusarei. Não é eu vos humilharei. Não é eu vou esfregar o passado na sua cara. É eu vos aliviarei. Alívio, descanso, um peso que sai das costas, uma respiração que volta ao normal, uma paz que não depende de você estar perfeito. Esse Jesus que fez o convite é o mesmo que sentou à mesa com pecadores públicos. É o mesmo que tocou em leprosos que ninguém queria tocar. É o mesmo que olhou para uma mulher pega em adultério, uma mulher que estava encurralada, envergonhada, prestes a ser apedrejada, e disse: Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ele não ignorou o pecado, mas também não usou o pecado para destruí-la. Ele a libertou. Ele a devolveu à vida. Esse é o Jesus do convite. E ele não mudou. Ele não se tornou mais exigente. Ele não se tornou menos paciente. Ele continua sendo o mesmo. O Jesus que chamou os cansados lá atrás está chamando você agora, esta noite, neste quarto, com essa culpa, com essa vergonha, com essa bagunça que você acha que ninguém entende. Ele entende e ele não está recuando. Ele está parado, com a mão estendida, dizendo: Vem. Talvez você tenha ouvido uma versão distorcida do Evangelho, uma versão que diz que você precisa merecer, que você precisa se qualificar,
que você precisa de um tempo de quarentena espiritual antes de poder se aproximar de Deus de novo. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é a notícia de que alguém pagou o preço, de que alguém já fez o que você não podia fazer, de que a porta não está entreaberta, esperando você melhorar. A porta está escancarada e do lado de dentro não tem um fiscal. Tem um pai que está esperando, um pai que está olhando para a estrada, um pai que assim que te avistar de longe vai correr ao seu encontro. Há uma história que Jesus contou. Não é uma história qualquer. É uma das mais conhecidas, mas também uma das menos compreendidas, porque a gente cresce ouvindo falar dela, decora os detalhes, mas raramente se coloca dentro dela. Raramente percebe que essa história é um espelho. E esta noite eu quero que você se veja nela, não como espectador, mas como protagonista. Era um pai e 2 filhos. O mais novo chegou um dia e pediu a herança. Na cultura da época, isso era um absurdo. Era o equivalente a dizer: pai, eu queria que o senhor já estivesse morto, porque não quero mais esperar. E o pai, surpreendentemente, deu. Deu o que o filho pediu. Não discutiu, não humilhou, não prendeu o filho dentro de casa, deixou-o ir. O filho partiu, foi para longe, para um lugar onde ninguém o conhecia, e lá gastou tudo, tudo. Não estou falando de dinheiro, estou falando de dignidade, de paz. Ele trocou o amor do pai por prazeres que duravam uma noite e deixavam um vazio para o resto da vida. Ele afundou, e quando percebeu, estava no chiqueiro, com fome, com inveja dos porcos, sozinho. Agora presta atenção no que aconteceu dentro dele. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele caiu em si. Essa expressão é poderosa. Significa que, por um longo tempo, ele esteve fora de si, esteve cego, esteve anestesiado, mas num determinado momento a ficha caiu. Ele lembrou de quem era o seu pai. Lembrou que na casa do pai até os empregados tinham comida. E ele, que era filho, estava comendo lavagem. Talvez você esteja nesse ponto agora, caindo em si, percebendo onde foi parar, olhando para a sua vida espiritual e vendo o chiqueiro, vendo o que você perdeu, vendo o que você trocou e sentindo uma tristeza profunda, uma vergonha que queima. Mas essa tristeza não é o fim, é o começo. Porque foi exatamente essa tristeza que fez o filho tomar a decisão mais importante da sua vida. Ele decidiu voltar. Mas veja bem, ele ainda estava sujo, ainda estava com a roupa do chiqueiro, ainda cheirava a porco, ainda não tinha consertado nada. Ele não esperou ficar limpo, ele não esperou juntar dinheiro para pagar o que gastou, ele não esperou ter um discurso perfeito. Ele simplesmente se levantou e começou a andar na direção da casa do pai. E aqui está o ponto mais importante de toda essa história, e talvez de toda a sua vida espiritual. Enquanto ele ainda estava longe, o pai o viu. O pai estava esperando. O pai estava olhando para a estrada todos os dias, desde que o filho partiu. E quando avistou aquela silhueta suja caminhando, ele não ficou parado. Ele não cruzou os braços. Ele não disse: agora ele vai aprender. Ele correu. Um homem velho, um senhor respeitável, levantou a túnica e correu como uma criança. Correu porque o amor não suporta esperar. Correu porque a saudade doía mais do que qualquer orgulho. E quando chegou perto, abraçou a sujeira, abraçou o fracasso,
Abraçou o filho antes que ele dissesse uma palavra. Não houve interrogatório, não houve sermão, não houve cara feia, houve abraço, houve beijo, houve choro, houve ordem para os servos. Trazei a melhor roupa, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Matai o novilho cevado. Vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Você entende isso? Deus não está te esperando com uma lista de exigências. Ele está te esperando com um abraço. Ele não quer que você se limpe primeiro. Ele quer que você venha do jeito que está, para que Ele mesmo te limpe. Ele não está interessado no seu discurso de desculpas. Ele está interessado no seu coração voltando para casa. O filho ensaiou o discurso. Ele passou o caminho inteiro repetindo as palavras: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele achou que precisava negociar. Achou que precisava de um argumento convincente. Achou que a volta seria um processo. Primeiro a confissão, depois a humilhação, depois, quem sabe, um período de observação, um tempo de castigo, uma chance de provar que tinha mudado. Você conhece esse ensaio. Você já fez o mesmo? Toda vez que pensou em voltar para Deus, você começou a preparar o discurso. Senhor, eu pequei. Eu não mereço. Eu vou fazer melhor. Eu vou compensar. Eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu vou orar mais. Eu vou jejuar. Só me dá mais uma chance. E você acha que Deus está lá em cima, de braços cruzados, esperando você terminar a lista de promessas para decidir se aceita ou não. Mas não foi isso que aconteceu com o filho. E não é isso que acontece com você. O filho abriu a boca e começou: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E o pai não deixou ele terminar. O pai interrompeu, não por grosseria, mas porque não precisava ouvir o resto. O pai já sabia. O pai já tinha perdoado. O pai já tinha decidido restaurar o filho no momento em que o viu na estrada. As palavras do filho não foram a causa do perdão, foram apenas a expressão de um coração quebrado. E para o pai, o coração quebrado já era suficiente. Deus não está esperando você terminar o discurso. Ele não está pesando o seu arrependimento. Ele está olhando para a direção que você está andando. E se você está caminhando de volta, mesmo que tropeçando, mesmo que sujo, mesmo que ainda cheio de dúvidas, é isso que importa. Porque as pernas de Deus são mais rápidas do que as suas. Enquanto você ainda está longe, Ele já está correndo. Isso muda completamente a forma como você volta. Você não volta para negociar. Você não volta para convencer. Você volta porque o amor do Pai é mais forte do que a sua vergonha. Você volta porque o lugar que era seu nunca foi ocupado por outro. Você volta porque, no fundo, você nunca deixou de ser filho. Perdeu tudo, menos a filiação. Gastou tudo, menos o nome. Sujou tudo, menos a identidade. O filho recebeu a melhor roupa, não porque mereceu, mas porque o pai quis. O anel no dedo significava autoridade. As sandálias nos pés significavam liberdade. Escravos não usavam sandálias. O novilho cevado era o animal guardado para as grandes ocasiões. O pai matou o melhor que tinha para celebrar a volta de quem não tinha mais nada. Isso é graça. Graça não é um bônus para os bons. Graça é um banquete para os que voltam do chiqueiro. Esta noite, você não precisa ensaiar nada. Não precisa de um discurso. Não precisa de uma lista de promessas. Só precisa dar o primeiro passo. O Pai está olhando para a estrada.
Ele já te viu. Ele já está correndo. O abraço do pai veio antes do banho. Essa é a ordem do Evangelho. Nós invertemos isso o tempo todo. Achamos que primeiro vem a limpeza, depois o abraço. Primeiro a pureza, depois o amor. Primeiro a dignidade, depois o acolhimento. Mas o pai abraçou o filho quando ele ainda cheirava a porco. Abraçou quando as roupas estavam imundas. Abraçou quando os pés estavam descalços e feridos. O abraço não foi a recompensa pela limpeza. O abraço foi o início dela. Você tem medo de se aproximar de Deus porque acha que a sua sujeira vai ofendê-lo, que ele vai recuar, que ele vai franzir o nariz, que ele vai dizer: primeiro se lava, depois volta aqui. Mas isso não é Deus. Isso é projeção humana. Isso é o que as pessoas fazem. As pessoas se afastam, as pessoas têm nojo, as pessoas evitam quem está sujo, sujo de pecado, sujo de escândalo, sujo de fracasso. Mas Deus não é assim. Deus não se ofende com a sua lama. Quem andou com leprosos, quem tocou em sangramentos, quem comeu com pecadores públicos, não vai se assustar com a sua sujeira. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Você entendeu isso? Não são os nossos pecados que são trapos de imundícia, são as nossas justiças. Aquilo que a gente acha que tem de bom, aquilo que a gente apresentaria como currículo, até o nosso melhor, diante da santidade de Deus, é sujo. Então, por que você acha que precisa se limpar para chegar perto? Se até o seu melhor é trapo, qual é a diferença entre você e o filho no chiqueiro? A resposta é: nenhuma. E é exatamente por isso que a graça é tão escandalosa. Ela não faz distinção. Ela não espera você melhorar. Ela não espera você tomar banho. Ela entra no chiqueiro, senta do seu lado, coloca a mão no seu ombro e diz: eu já sei de tudo, e ainda assim estou aqui. Talvez a imagem mais poderosa do Antigo Testamento sobre isso esteja no livro do profeta Zacarias, capítulo 3. Ali, Josué, o sumo sacerdote, está diante do anjo do Senhor. E ele está com as vestes sujas. Sujas de quê? De pecado, de fracasso, de indignidade. E Satanás está ao lado dele, acusando, apontando, dizendo: olha para ele, olha as roupas, olha a sujeira. Esse aí não pode estar aqui. Mas o anjo do Senhor não pergunta se a acusação é verdadeira. Ele não investiga. Ele simplesmente diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Não é este como um tição tirado do fogo? E então manda que tirem as vestes sujas de Josué. E ele mesmo diz: eis que tenho feito passar de ti a tua iniquidade e te vestirei de roupas festivais. Deus não ignorou a sujeira de Josué, mas também não permitiu que a sujeira definisse o destino dele. Deus removeu. Deus vestiu. Deus restaurou. E o acusador foi silenciado, não pelas provas de defesa de Josué, mas pela ordem do Senhor. Esta noite, o acusador pode estar fazendo o mesmo com você, apontando, mostrando, esfregando. Olha para ele, olha para ela, olha o que fez, olha onde esteve, olha do que tem medo, olha o que esconde. Mas a ordem de Deus sobre a sua vida é a mesma. O Senhor te repreenda, Satanás. Suas roupas sujas vão ser tiradas, sua iniquidade vai ser removida e vestes novas estão preparadas. Você não precisa ter medo de se aproximar de Deus porque está sujo. A sujeira não afasta Deus. O que afasta Deus é você continuar fugindo, é você continuar se escondendo, é você acreditar mais no acusador do que no Pai que corre, o abraço
está disponível agora, com a lama que você tem, com as manchas que você carrega, com o cheiro que te envergonha. Deus não vai recuar. Ele nunca recuou. Ele vai te abraçar e no abraço a limpeza começa. Chegou o momento de colocar para fora. Não para mim, não para qualquer pessoa, para Deus. Porque a confissão não é um castigo, não é uma humilhação pública. A confissão é uma chave que abre a cela onde a vergonha trancou você. Muita gente tem medo de confessar. Acha que confessar é ficar de joelhos enquanto Deus aponta o dedo. Acha que é um momento de tensão, um tribunal onde o réu declara sua culpa e espera a sentença. Mas a confissão bíblica não é um tribunal, é uma libertação. É o momento em que você finalmente para de esconder e diz: Deus está aqui. Isso sou eu. Isso é o que eu fiz. Isso é o que eu pensei. Isso é o que eu me tornei. E Deus, em vez de erguer o martelo, estende a mão. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você percebeu? A promessa não é condicional ao tamanho do pecado. Não diz, se confessarmos os pecados pequenos. Não diz, se confessarmos os pecados que são aceitáveis. Diz, se confessarmos os nossos pecados. Todos. Qualquer um, inclusive aquele que você acha que é imperdoável. E o que Deus faz quando você confessa? Duas coisas. Primeiro, Ele perdoa. A palavra usada ali significa cancelar. É como uma dívida que é zerada. Você não deve mais nada. O que estava registrado no seu nome foi apagado. Segundo, Ele purifica. Não é só um perdão jurídico, como um juiz que assina um papel. É uma limpeza real, uma purificação que vai lá no fundo, onde a sujeira está incrustada, e remove. Porque Deus não quer só perdoar você. Ele quer limpar você. Ele quer que você não carregue mais o peso do que fez. Agora, eu quero te convidar para esse momento. Não é um momento de medo, é um momento de entrega. Feche os olhos, respire fundo, e na sua mente, diante de Deus, comece a nomear. Não tenha pressa. Não ensaie palavras bonitas, apenas reconheça. Pode ser algo que você fez. Pode ser algo que você deixou de fazer. Pode ser um pensamento, uma palavra, um vício, uma escolha, algo que ninguém sabe, algo que você esconde até de si mesmo. Nomeie. Coloque para fora. Não para Deus te acusar, mas para Deus te libertar. Diga a Ele agora em pensamento: Deus, isso é o que eu fiz. Isso é o que eu sou. Eu não quero mais esconder. Eu não quero mais carregar. Eu confesso. Me perdoa. Me limpa. Fique em silêncio por um instante. Apenas você e Deus. Ele não está recuando. Ele não está indignado. Ele está recebendo cada palavra. Ele está cancelando cada dívida. Ele está purificando cada mancha. Você confessou. Você nomeou. Você colocou para fora. E ainda assim, depois de tudo isso, a culpa pode continuar ali. Não tão alta quanto antes, mas presente, como uma sombra que insiste em ficar, como uma mancha que parece não sair completamente. Você já entregou o erro, mas a sensação de sujeira permanece. E isso confunde. Porque você acha que, se ainda sente culpa, é porque ainda não foi perdoado. Se ainda dói, é porque a confissão não funcionou. Mas não é assim. Sentimento não é sinônimo de realidade espiritual. A culpa que permanece depois da confissão não é voz de Deus. É resquício do acusador. É memória sendo cutucada.
É a sua alma se recuperando de um ferimento profundo. O perdão de Deus não depende do que você sente. Depende do que Jesus fez. E aqui está o centro de tudo: o sangue de Jesus. Pode soar antigo, pode soar religioso, mas é a verdade mais poderosa que existe para quem está afogado em culpa. O sangue de Jesus não é um símbolo bonito, é o preço que foi pago. Cada gota daquele sangue carregava o peso de todos os pecados cometidos, os seus, os meus, os de toda a humanidade. Quando Jesus estava na cruz, o castigo que deveria cair sobre você caiu sobre ele. A sentença que era sua foi executada nele. E quando ele disse, está consumado, estava dizendo, a dívida está paga, completamente. Não falta nada. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não diz de alguns pecados. Não diz dos pecados leves. Diz de todo o pecado. E a palavra grega usada ali para purificar está no presente contínuo. Significa que o sangue de Jesus não limpou você só uma vez. No passado, ele continua limpando, continua agindo, continua removendo. Não importa o que você fez, não importa quantas vezes. O sangue de Jesus está disponível agora, neste instante, para purificar você de novo. A carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, declara: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Redenção significa comprar de volta. Você estava escravizado pela culpa, estava preso ao erro, estava condenado à morte espiritual. E Jesus pagou o preço para comprar você de volta, não com dinheiro, não com boas obras, com sangue, com a própria vida. E se ele pagou esse preço, quem pode cobrar de novo? Quem pode jogar na sua cara o que já foi pago? A culpa que sobra depois do perdão é uma mentira. É o acusador tentando invalidar o que Jesus validou na cruz. É a sua alma ainda aprendendo a confiar na graça. Porque a graça é um conceito difícil para quem se acostumou a merecer as coisas. Você está tão acostumado a pagar pelo que faz, a sofrer as consequências, a esperar o castigo, que quando o perdão chega de graça, você não sabe como receber. Parece bom demais, parece barato demais, mas não foi barato. Custou o sangue de Jesus. Quando a culpa bater de novo, e ela pode bater, não discuta com ela, não argumente, não tente provar que você é digno. Simplesmente aponte para a cruz. Diga ao acusador e diga a si mesmo: o sangue de Jesus já pagou por isso. Repita quantas vezes precisar. Cada vez que fizer isso, a voz da culpa perde força, porque o sangue de Jesus é o único argumento que o inferno não pode rebater. Hoje, esta noite, você não precisa carregar mais o que já foi pago. O sangue de Jesus já limpou, já purificou, já cancelou. Agora é receber e descansar. Eu mencionei a história do profeta Zacarias há pouco, mas agora quero voltar lá, com mais calma. Porque o que aconteceu com Josué, o sumo sacerdote, é exatamente o que Deus quer fazer com você esta noite. É uma das cenas mais poderosas de toda a Bíblia. E eu não quero que você perca nenhum detalhe. Imagine a cena. É um tribunal celestial. Josué está de pé diante do anjo do Senhor. Ele é o sumo sacerdote, a pessoa mais importante do sistema religioso de Israel. O homem que entrava no lugar santíssimo uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Mas agora ele não está com as vestes sacerdotais, ele está com roupas sujas. A Bíblia diz no livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 3, que ele estava vestido de vestes sujas.
A palavra usada ali, no original, é a mais forte possível para descrever imundícia. Não é poeira do caminho, não é uma mancha pequena, é sujeira repugnante, é excremento, é algo que faria qualquer pessoa recuar. E do lado dele está Satanás, o acusador. Ele não está ali por acaso, ele está ali para apontar, para mostrar, para dizer: olha só, esse é o sumo sacerdote, esse é o representante do povo. Olha as roupas dele, olha a sujeira. Ele não tem condições de estar aqui. Ele não merece estar aqui. E o pior é que Satanás não está mentindo. As roupas estão sujas mesmo. Josué pecou. Josué falhou. Josué não merece estar na presença de Deus. Tudo o que o acusador está dizendo é verdade. Mas é aí que acontece algo extraordinário. O anjo do Senhor não defende Josué dizendo que as roupas não estão tão sujas assim. Ele não argumenta que Josué é inocente. Ele não tenta justificar o injustificável. Em vez disso, ele se vira para Satanás e diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Não é este como um tição tirado do fogo? O tição tirado do fogo é um pedaço de madeira que estava queimando. Já estava no fogo, já estava quase consumido, mas alguém o tirou. Alguém o salvou quando ele já estava condenado. Esse é Josué. Esse é você. Você não está diante de Deus porque é inocente. Você está diante de Deus porque alguém te tirou do fogo. E então, o anjo do Senhor dá a ordem: tirai-lhe as vestes sujas. Não é Josué quem tira. Ele não tem como. Ele está paralisado. Ele está envergonhado. Ele está impotente. São outros que tiram as roupas por ele. E depois o anjo diz: eis que tenho feito passar de ti a tua iniquidade e te vestirei de roupas festivais. Deus mesmo veste Josué. Ele não apenas remove a sujeira, ele a substitui. Ele não deixa o sacerdote nu, ele cobre, ele honra, ele transforma. As roupas festivais não são roupas comuns, são as vestes da celebração, as roupas da festa. Deus não está apenas perdoando Josué, ele está o convidando para uma festa. E tudo isso aconteceu sem que Josué fizesse absolutamente nada. Ele não se limpou, ele não se defendeu, ele não apresentou provas de arrependimento. Ele só ficou ali, sujo, acusado, impotente. E Deus fez tudo. Removeu a sujeira, silenciou o acusador, vestiu o envergonhado, restaurou a dignidade. Esta noite, você é Josué. Pode ser que você esteja sentindo as roupas sujas, sentindo o peso das acusações, sentindo o dedo do inimigo apontando. Mas Deus não está esperando você se limpar. Ele está esperando você ficar quieto e deixar que ele tire as suas vestes imundas. Ele está esperando você parar de tentar se defender e deixar que ele silencie o acusador. Ele está esperando você receber as roupas novas, as roupas da festa, as roupas de filho. Existem duas formas de sentir dor pelo pecado. Elas podem parecer iguais por fora, mas produzem resultados completamente diferentes. E entender essa diferença pode ser a coisa mais importante que você vai ouvir esta noite. A primeira forma é o remorso. O remorso dói. O remorso faz chorar. O remorso faz a pessoa se sentir péssima pelo que fez. Mas o remorso tem uma característica fatal. Ele olha para dentro, vê o estrago e não encontra saída. Então, a pessoa se afunda, ela se pune, ela se isola, ela se convence de que não tem mais jeito. O remorso é uma tristeza que leva à morte. A segunda forma é o arrependimento. O arrependimento também dói, também faz chorar, também produz tristeza sincera pelo que foi feito. Mas ele tem uma diferença fundamental. Ele não olha só para dentro. Ele olha para cima, ele vê o estrago, mas também vê a mão estendida de Deus.
O arrependimento não termina em desespero, termina em mudança, em recomeço, em vida. A Bíblia mostra dois homens que ilustram perfeitamente essa diferença. Dois discípulos de Jesus, dois homens que traíram o Mestre, dois corações que sentiram uma dor profunda, mas só um deles voltou. O primeiro foi Judas Iscariotes. Ele andou com Jesus por 3 anos, viu os milagres, ouviu os sermões, foi tratado como amigo, mas traiu o Senhor por 30 moedas de prata. Depois que Jesus foi condenado, Judas sentiu remorso. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata e foi-se e enforcou-se. Ele sentiu a dor do erro, ele devolveu o dinheiro. Ele confessou que havia traído sangue inocente, mas ele não foi até Jesus. Ele não se jogou aos pés do Mestre. Ele não pediu perdão. Ele se trancou no seu próprio desespero e se destruiu. O segundo foi Simão Pedro. Ele também andou com Jesus por 3 anos. Ele também foi chamado de amigo. Ele também prometeu fidelidade absoluta. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E na noite em que Jesus foi preso, Pedro o negou 3 vezes, com juramento. Na frente de desconhecidos, ele disse que nunca tinha visto aquele homem. E quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro e Pedro saiu e chorou amargamente. Até aqui, as histórias são parecidas. 2 homens, 2 traições, 2 dores profundas. Mas a diferença veio depois. Pedro não se enforcou. Pedro não se isolou para sempre. Pedro voltou. Ele estava no barco quando Jesus apareceu na praia. Ele pulou na água e nadou até o Mestre. E ali, naquela manhã, Jesus não o humilhou, não o expôs, não o condenou. 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E 3 vezes Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. 3 negações foram curadas com 3 perguntas de amor. O que fez a diferença entre Pedro e Judas? O pecado foi grave em ambos, a dor foi real em ambos. Mas Pedro olhou para Jesus. Judas olhou para si mesmo. Pedro acreditou que ainda havia esperança. Judas acreditou que não havia mais nada. Pedro se arrependeu. Judas teve remorso. Esta noite, eu quero te perguntar: para onde você está olhando? Você está olhando para dentro de si mesmo, vendo apenas o desastre e concluindo que não tem mais jeito? Ou você está olhando para Jesus, que está de pé na praia, com os braços abertos, esperando você nadar de volta? O arrependimento genuíno não é a ausência de dor. É a dor que te empurra para os braços do Pai. É a tristeza que te faz caminhar de volta, mesmo sem merecer. É a vergonha que é coberta pela graça. Se você sente tristeza pelo que fez, essa tristeza é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando. Não a ignore, mas também não deixe que ela te paralise. Use-a como impulso. Deixe que ela te leve de volta. O filho pródigo caiu em si. Pedro chorou e voltou. Josué ficou quieto e deixou Deus vesti-lo. Todos eles sentiram dor. Nenhum deles ficou preso nela. E você também não precisa ficar. Agora eu quero falar sobre algo que talvez seja a raiz de todo o seu medo de voltar. O passado. O que já foi feito. O que já foi dito. O que já foi pensado. Aquilo que está registrado na sua memória e que você acredita que também está arquivado no céu, esperando o momento de ser usado contra você. Muita gente vive com essa sensação. A sensação de que Deus tem um arquivo, um dossiê,
Uma pasta com o seu nome, cheia de anotações sobre cada erro, cada recaída, cada promessa quebrada. E que, no dia do juízo, essa pasta será aberta e tudo será revelado. Mas o que a Bíblia diz sobre o que Deus faz com o passado de quem se arrepende é exatamente o oposto dessa imagem. O profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 19, escreveu uma das frases mais belas de todo o Antigo Testamento. Ele diz: "Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar." Todos os nossos pecados, não alguns, todos. E para onde eles vão? Para as profundezas do mar. Mas não um mar qualquer. O mar profundo, o oceano onde ninguém mergulha, o lugar onde nenhum mergulhador consegue chegar, o lugar onde ninguém vai buscar de volta. Você sabe o que significa lançar algo nas profundezas do mar? Significa que não tem placa, não tem localização, não tem como recuperar. Os seus pecados não estão mais com você, eles não estão mais com Deus. Eles estão num lugar onde ninguém pode acessar. Foram jogados fora, foram afundados, foram esquecidos. Mas tem mais. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 25, registra uma declaração do próprio Deus. Ele diz: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Não me lembro. Deus dizendo que não se lembra. O Deus que sabe tudo, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que nunca dorme, diz que não se lembra dos seus pecados. Isso não significa que Deus tem amnésia. Significa que ele escolheu não lembrar. Ele decidiu apagar. Ele fez uma escolha deliberada de não trazer à tona aquilo que já foi perdoado. Deus não fica revisitando o que ele mesmo já cancelou. Quem fica é você. Quem fica é o acusador. Deus não. Deus já virou a página. Deus já fechou o arquivo. Deus já jogou a pasta no fundo do mar. E se Deus não se lembra, por que você se lembra? Se Deus não traz à tona, por que você traz? Se Deus já cancelou, por que você continua cobrando de si mesmo? Talvez porque você ainda não entendeu completamente o que é a graça. Talvez porque alguém, em algum momento, te ensinou que Deus guarda rancor, que Deus fica remoendo, que Deus, um dia, vai jogar na sua cara o que você fez. Mas isso não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o que apaga, é o que esquece, é o que lança no mar. E sabe qual é a prova definitiva disso? A cruz. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, carregando o peso de todos os pecados da humanidade, ele não estava fazendo um favor temporário. Ele estava pagando a dívida por completo. Ele não deixou nada para trás. Ele não deixou sobras para você resolver. Ele disse: está consumado, está pago, está terminado, está resolvido. O seu passado não é mais uma pendência, é um caso encerrado. Isso não significa que você não deva aprender com os erros. Significa que você não precisa mais carregar a culpa deles. Significa que, quando você se arrepende, Deus não fica olhando para você como se você fosse a soma dos seus fracassos. Ele olha para você e vê um filho, uma filha, alguém que foi lavado, alguém que foi restaurado, alguém cujo passado não define mais o futuro. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Se Paulo, que antes de ser apóstolo perseguia cristãos e consentia na morte deles, podia esquecer o que ficou para trás, por que você não pode? Se ele, que tinha um passado manchado de sangue inocente,
podia prosseguir para o alvo, por que você não pode? Esta noite, eu quero que você tome uma decisão. Pare de remoer o que Deus já esqueceu. Pare de vasculhar as profundezas do mar tentando encontrar algo que não está mais lá. O seu passado não é mais seu. Foi entregue, foi perdoado, foi apagado. O que Deus limpou, você não tem o direito de sujar de novo com a sua culpa. Agora, levante a cabeça. Você não é mais réu. Você é filho. O arquivo está vazio. O mar está quieto. E o caminho à frente está livre. Quando o filho voltou, o pai não mandou fazer um interrogatório. Não mandou preparar um período de observação. Não disse: primeiro vamos ver se você realmente mudou. Ele mandou fazer uma festa, com música, com comida, com celebração. O novilho cevado, que era o animal mais precioso, reservado para as grandes ocasiões, foi sacrificado naquela mesma hora. Por quê? Porque a volta de um filho não é um evento qualquer. É a maior alegria que um pai pode experimentar. E o Pai do céu não é diferente. Ele não celebra a sua perfeição. Ele celebra a sua volta. Ele não festeja porque você nunca mais vai errar. Ele festeja porque você estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Talvez você nunca tenha pensado em Deus assim. Talvez a sua imagem de Deus seja a de um ser severo, de braços cruzados, esperando você tropeçar para dizer: eu avisei. Mas essa imagem não é a do Pai que Jesus revelou. O Pai que Jesus mostrou é o que corre, é o que abraça, é o que beija, é o que manda preparar um banquete. Ele não está interessado em te humilhar, ele está interessado em te receber de volta. E aqui está o que eu mais quero que você entenda esta noite. O seu lugar na mesa nunca foi ocupado por outro. Durante todo o tempo em que você esteve longe, a sua cadeira permaneceu vazia. O Pai não desistiu de você. Ele não riscou o seu nome. Ele não colocou outro no seu lugar. Ele esperou todos os dias, olhando para a estrada, esperando ver a sua silhueta aparecer no horizonte. Na cultura judaica, sentar-se à mesa com alguém significava muito mais do que compartilhar uma refeição. Significava comunhão, intimidade, aliança. Significava que aquela pessoa era bem-vinda, aceita, parte da família. Quando o pai mandou preparar o banquete, ele estava dizendo: meu filho não é um visitante, meu filho não está em período de experiência, meu filho é parte desta casa. Ele pertence a este lugar. E é exatamente isso que Deus está dizendo a você agora. Você não é um estranho na casa do Pai. Você não é um hóspede temporário. Você é filho. E filho tem lugar na mesa. Filho tem anel no dedo. Filho tem sandálias nos pés. Filho tem festa preparada. O Salmo 23, versículo 5, diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O Salmo 36, versículo 8, declara: eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da torrente das tuas delícias. A mesa de Deus não é escassa, é farta. Não é triste, é festiva. Não é para poucos, é para todos os que aceitam o convite. Esta noite, o convite está feito. A mesa está posta. O lugar que era seu continua vago, esperando você se sentar. Você não precisa trazer nada, não precisa pagar nada, só precisa aceitar, só precisa vir, só precisa se sentar e deixar que o Pai te sirva. Agora é o momento em que as palavras humanas se calam e o coração fala diretamente com Deus. Você não precisa repetir nada, não precisa formular frases bonitas, não precisa se preocupar com a voz, com a postura, com a teologia correta. Apenas feche os olhos
e me deixe orar por você. Esta oração é minha, mas o pedido é seu. Esta voz é minha, mas o clamor é do seu coração. Pai, eu me coloco diante de Ti, neste instante, em nome da pessoa que está me ouvindo. Não sei exatamente qual é a história dela. Não sei todos os detalhes. Mas Tu sabes. Conheces cada passo que ela deu para longe de Ti. Conheces cada noite em que ela sentiu saudade da Tua presença, mas não soube como voltar. Conheces cada lágrima que rolou no travesseiro, cada pensamento de culpa, cada vez que ela tentou se levantar e caiu de novo. Pai, eu te peço agora, recebe este filho, recebe esta filha. Não olhes para a sujeira, não olhes para as promessas quebradas, não olhes para o tempo que passou longe. Olha para o coração que, neste momento, está batendo com um misto de medo e esperança. Medo de ser rejeitado, esperança de ser aceito. Pai, este filho cansou de fugir. Esta filha cansou de se esconder. Eles estão aqui, diante de Ti, com a única coisa que ainda tem, um coração quebrado. E a Tua palavra diz que um coração quebrado e contrito, Tu não desprezas. Então, não desprezes agora. Recebe, abraça, perdoa. Eu te peço, em nome de Jesus, que o sangue derramado na cruz cubra cada erro do passado, cada palavra que não deveria ter sido dita, cada lugar onde não deveriam ter ido, cada pensamento que não deveria ter sido cultivado, cada recaída, cada tropeço, cada momento de fraqueza. Que o sangue de Jesus purifique tudo, porque o sangue de Jesus é suficiente. É mais que suficiente, é infinito em poder. Pai, eu renuncio à voz do acusador sobre esta vida. Em nome de Jesus, eu silencio toda voz que diz que esta pessoa não merece voltar. Toda voz que diz que está tarde demais. Toda voz que diz que Deus já desistiu. Toda voz que diz que o pecado dela é maior do que a Tua graça. Isso é mentira. E toda mentira vem do inferno. E eu repreendo essas mentiras agora. Caiam por terra, sejam silenciadas, porque o sangue de Jesus já falou. E o sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer acusação. Pai, agora eu te peço, restaura. Restaura o que o pecado destruiu. Restaura a alegria. Restaura a paz. Restaura a intimidade. Restaura a confiança. Restaura a identidade. Que esta pessoa volte a se ver como Tu a vês. Um filho amado. Uma filha amada. Alguém por quem Jesus deu a própria vida. Alguém que não é definido pelo erro, mas pelo amor. Pai, eu também te peço, fortalece, porque o caminho de volta não é fácil. O acusador vai tentar de novo. A vergonha vai bater a porta outra vez. Mas que esta pessoa tenha a certeza de que, cada vez que cair, pode se levantar. Cada vez que errar, pode voltar. Cada vez que a culpa gritar, ela pode apontar para a cruz. Porque a cruz é a prova definitiva de que o Teu amor é maior do que qualquer pecado. Pai, obrigado. Obrigado porque Tu não és como os homens. Os homens se cansam. Os homens guardam rancor. Os homens cobram. Tu não. Tu perdoas. Tu esqueces. Tu restauras. Tu corres ao encontro do filho que volta. Tu vestes. Tu honras. Tu celebras. Pai, esta noite, que este filho sinta o Teu abraço. Que esta filha sinta o Teu beijo. Que esta pessoa sinta as vestes novas sendo colocadas sobre os ombros. Que ela ouça a Tua voz dizendo: bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Você esteve perdido, mas agora foi achado. Você esteve morto, mas agora reviveu. E que ela durma em paz, não como réu, mas como filho, não como estranho, mas como herdeiro, não com medo, mas com a certeza de que o amor do Pai é mais forte do que qualquer erro do passado. Em nome de Jesus, amém. Fique em silêncio por um instante.
Apenas respire. A oração foi feita, o céu já ouviu, o Pai já recebeu. Agora é só descansar nos braços dele. Chegamos ao fim desta jornada. Você começou esta noite carregando um peso que não era para ser carregado. Um peso feito de vergonha, de culpa, de lembranças dolorosas, de promessas quebradas e de uma sensação profunda de indignidade. Você começou esta noite acreditando que estava longe demais, sujo demais, atrasado demais para voltar. Mas agora, algo mudou. Talvez você ainda não sinta completamente, mas a verdade foi plantada no seu coração. E a verdade é esta: você não precisa mais fugir. Você não precisa mais se esconder. Você já foi recebido. O Pai estava esperando. Ele viu você na estrada quando você ainda estava longe. Ele correu ao seu encontro. Ele não pediu explicações. Ele não exigiu um discurso. Ele simplesmente abraçou. Abraçou a sua sujeira. Abraçou o seu cansaço. Abraçou o seu fracasso. E nesse abraço, a limpeza começou. Nesse abraço, a restauração foi iniciada. Nesse abraço, você deixou de ser um estranho e voltou a ser filho. As vestes sujas foram tiradas, as roupas novas foram colocadas, o anel foi posto no seu dedo, as sandálias foram calçadas nos seus pés. A mesa foi preparada, a festa foi anunciada, e o céu inteiro celebrou porque um filho que estava morto reviveu. Uma filha que estava perdida foi achada, e isso não é uma metáfora bonita. É a realidade mais profunda do universo. É o que acontece toda vez que um coração se volta para Deus. Agora, não há mais nada que você precise fazer. Apenas descansar, apenas ficar, apenas desfrutar da presença do Pai. A oração já foi feita, a confissão já foi ouvida, o perdão já foi liberado, o passado já foi apagado, as profundezas do mar já engoliram o que te atormentava. Você está livre, você está limpo, você está em casa. Deus não está mais bravo com você. Ele nunca esteve. O que estava no caminho não era a ira de Deus, era a sua vergonha, era o seu medo, era a mentira que te dizia que você não merecia. Mas agora, a mentira foi exposta e a verdade prevaleceu. A verdade é que você é amado. A verdade é que você é aceito. A verdade é que você é filho. Feche os olhos agora. Respire fundo uma última vez. Sinta o abraço do Pai. Não é um abraço que acusa, é um abraço que sara. Não é um abraço que exige, é um abraço que restaura. Você está seguro, você está perdoado, você está em casa. Durma em paz. O Pai está velando o seu sono. E amanhã, quando você acordar, a primeira coisa que quero que você lembre é que a porta nunca esteve trancada. Ela sempre esteve aberta e sempre estará. Porque o amor de Deus não tem fim e a graça dele se renova a cada manhã. Boa noite. Você foi recebido, agora descanse.